É difícil entender por que algumas pessoas simplesmente escolhem nos perseguir. Você tenta fazer o bem, age com lealdade, é sincero e mesmo assim acaba sendo alvo de ataques, fofocas, sabotagens. Às vezes, a perseguição não vem de inimigos declarados, mas de pessoas próximas, até mesmo da sua própria casa, da sua liderança ou de alguém que um dia você admirou. A pergunta que martela no peito é: por quê? Você já se sentiu injustiçado por alguém que tinha mais poder? Já percebeu que quanto mais Deus te usa, mais alguns parecem se incomodar? Já teve a sensação de estar sendo testado por Deus enquanto tudo ao seu redor desmorona? Davi também sentiu isso. Ele foi traído, caçado, ameaçado, acusado injustamente, e tudo isso por alguém que deveria protegê-lo, o rei Saul. E não foi uma vez. Foram 21 vezes em que Saul tentou matar Davi. Isso mesmo, 21 tentativas registradas na Bíblia. E mesmo assim, Davi não perdeu a fé. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar este vídeo com alguém que também está se sentindo perseguido, injustiçado ou cansado. As revelações que vêm por aí podem transformar a maneira como você enxerga a dor, a espera e o propósito de Deus para a sua vida. O começo da história é surpreendente. Davi não era soldado, não era da realeza, não era treinado para liderar exércitos. Era apenas um pastor de ovelhas, o mais novo de 8 irmãos. Enquanto os outros estavam na guerra, ele cuidava dos rebanhos. Mas Deus já havia enxergado algo nele que ninguém mais via, um coração segundo o coração dele. Foi assim que o profeta Samuel chegou à casa de Jessé e, passando um a um pelos filhos, ouviu de Deus que nenhum deles era o escolhido, até que Davi apareceu. Ali, ainda jovem, sem influência e sem aparência de rei, foi ungido para um trono que levaria anos para ocupar. Anos de luta, perseguição e provações. Logo depois disso, Davi começa a ser usado por Deus de forma poderosa. Ele enfrenta o gigante Golias e o derrota com uma funda e uma pedra. A fama de Davi começa a crescer. As mulheres cantam nas ruas. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E é aí que o coração de Saul se corrompe. O espírito de inveja entra. E quando a inveja entra, a razão vai embora. A Bíblia é clara. E desde aquele dia em diante, Saul olhou para Davi com inveja. 1 Samuel 18:9. E o que começou com um olhar virou tentativa de assassinato. Saul tentou cravar sua lança em Davi mais de uma vez. Tentou usá-lo como isca em batalhas perigosas, esperando que morresse. Tentou usar sua filha como armadilha. Tentou persegui-lo com exércitos. Tentou acabar com sua reputação. Mesmo assim, Davi não revidou. E essa talvez seja uma das maiores lições para quem está sendo perseguido hoje. Você não precisa se defender quando Deus está te protegendo. Davi teve oportunidades claras para matar Saul. Em uma caverna, Saul entrou para descansar sem saber que Davi estava ali escondido. Qualquer outro teria aproveitado a chance para acabar com o inimigo, mas Davi apenas cortou um pedaço do manto do rei e depois mostrou, dizendo: "Veja, eu poderia ter te matado, mas não toquei no ungido do Senhor." Agora pare e pense. Quantas vezes você quis reagir contra alguém que te feriu? Quantas vezes quis se justificar, provar que estava certo, responder com a mesma moeda? Davi nos ensina que a maior força está na rendição à vontade de Deus. Ele sabia que o trono já era seu por promessa e que não precisava conquistá-lo pelas mãos da carne. Aqui entra algo poderoso. Quando Deus faz uma promessa, nenhum Saul pode impedir. Não importa quantas vezes tentem te derrubar, quantas armadilhas preparem ou quantos falsos testemunhos levantem contra você. A promessa de Deus não depende da aprovação dos homens. Ela se cumpre porque Deus vela pela sua palavra. Tem gente que não te odeia pelo que você fez, mas pelo que você carrega.
A unção que há sobre sua vida incomoda quem perdeu a presença de Deus e se recusa a se arrepender. Saul havia sido rejeitado por Deus, mas ainda ocupava o trono. E quando viu Davi prosperando, sentiu que seu tempo estava acabando. Se você sente que alguém está tentando apagar sua luz, destruir sua reputação ou dificultar sua caminhada, saiba: você está incomodando porque há algo grande sobre sua vida, e a inveja é um dos preços de carregar a unção. No interior do Brasil, conheci a história de uma mulher chamada Iracema. Trabalhava como merendeira numa escola pública e sempre foi muito querida pelas crianças. Tinha uma vida simples, mas orava todas as madrugadas. Um dia, a diretora, tomada por inveja e influência espiritual negativa, começou a perseguir Iracema. Falsas acusações, humilhações públicas, pressões para que pedisse demissão. Mas Iracema se calava. Orou, jejuou e esperou. Em pouco tempo, a diretora foi transferida por decisão da secretaria e Iracema foi promovida a coordenadora da alimentação escolar de todo o município. Como Davi, ela entendeu que o silêncio com oração tem mais poder do que a resposta com ódio. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: a promessa de Deus é maior que a perseguição. Isso fortalece a sua fé e também mostra que você está buscando crescimento espiritual com profundidade. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que está enfrentando lutas invisíveis, calado, sem forças, mas ainda crendo. Você não está sozinho. Davi passou de herói nacional a inimigo do Estado. Aquele que havia libertado Israel de Golias, agora era visto como ameaça ao trono. Tudo por conta de um coração corroído pela inveja. Saul não conseguia mais ouvir louvores a Deus quando Davi estava presente. O som da popularidade de Davi o torturava, e essa perseguição não foi breve. Davi passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, dormindo ao relento, exilado entre inimigos. Tudo isso com uma promessa no coração e uma coroa que ainda não podia tocar. É assim que muitos se sentem hoje. Há algo que Deus prometeu, mas tudo ao redor parece caminhar na direção contrária. A vida vira uma fuga constante, da dor, da humilhação, do medo. Pessoas que antes te aplaudiam agora se voltam contra você. Ambientes que pareciam seguros tornam-se ameaçadores. O que fazer quando a perseguição não cessa? Davi nos mostra um segredo poderoso. Ele nunca deixou de consultar o Senhor. Em 1 Samuel 23, ao saber que os filisteus estavam atacando Keila, ele não corre direto para a batalha. Ele ora, ele busca. E quando seus próprios homens se assustam com a ideia de enfrentamento, Davi ora de novo. A resposta de Deus era tudo o que ele precisava para agir. Hoje, muitas perseguições se intensificam porque deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a reagir conforme o impulso. Mas quando você se orienta pela direção divina, mesmo sendo caçado, você anda seguro. Como está escrito em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A perseguição também revelou quem eram os verdadeiros amigos de Davi. Num dos momentos mais difíceis, quando Davi se escondia no deserto de Zif, Jonatas, filho de Saul, vai até ele para fortalecê-lo. Mesmo sendo herdeiro do trono por direito humano, Jonatas reconhece que Deus havia escolhido Davi. E ele diz: Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti. E aqui há um princípio raro. Alguém que celebra o chamado do outro, mesmo que isso lhe custe o lugar. Quantos estão ao seu lado enquanto você está por baixo, mas dariam as costas se você começasse a subir? Jonatas amava Davi como a si mesmo. E o amor verdadeiro não tem inveja, como ensina 1 Coríntios 13:4. Quem te cerca durante a perseguição revela o caráter deles e fortalece o seu. Deus sempre vai permitir que alguns Jonatas atravessem o seu caminho.
Eles não vão te tirar da caverna, mas vão te lembrar da promessa. Enquanto isso, Saul não parava. Ele mobilizou 3.000 soldados só para capturar um homem, Davi. 3.000 contra 1. Mas mesmo com toda essa força, Saul não conseguia alcançá-lo. Porque quando Deus te protege, nem o exército mais poderoso pode te tocar. A Bíblia é rica em detalhes que mostram a mão divina sobre os perseguidos. Em uma ocasião, Saul se aproximava de Davi, mas recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando Israel. Ele teve que recuar. Em outra, enquanto Davi se escondia entre as rochas, um grupo de homens veio avisar que estavam sendo atacados por amalequitas. Mais uma vez, Deus moveu circunstâncias para proteger aquele que foi escolhido. Você percebe? Quando a perseguição é injusta, o céu se move em seu favor. Pode demorar, pode parecer que nada muda, mas cada passo que você dá com fé abre espaço para que Deus intervenha. O Salmo 34:19 é claro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nos dias de hoje, a perseguição assume muitas formas. Não são lanças voando pelo ar, mas são palavras ferinas, julgamentos injustos, cancelamentos públicos, portas fechadas, olhares de desprezo. O nome muda, mas o espírito é o mesmo. É o espírito de Saul, aquele que não suporta ver outro sendo levantado por Deus. Mas há uma verdade que precisa ser dita. Quem te persegue hoje pode estar abrindo o caminho para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. No sertão do Piauí, conheci uma moça chamada Cleonice. Ela era funcionária de um pequeno comércio e muito dedicada, mas a supervisora implicava com ela sem razão. Distorcia suas falas, a culpava por erros alheios, fazia de tudo para que ela fosse demitida. Cleonice, mesmo triste, mantinha-se firme, orava todos os dias antes do expediente. Um dia, o dono da loja viu uma injustiça sendo cometida contra ela e decidiu intervir. Resultado: a supervisora foi demitida e Cleonice foi promovida à gerência. O próprio perseguidor foi instrumento para que a bênção chegasse. Deus não perde o controle. Quando você é fiel, ainda que perseguido, você está no centro da vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que o processo pareça cruel. Muitos querem o trono, mas poucos suportam o processo. E o processo de Davi foi forjado na dor, na espera, no silêncio, na obediência. E é por isso que, quando finalmente se tornou rei, ele reinou com um coração sensível, humildade e temor a Deus. Quantas vezes você já questionou: por que tudo está dando errado se eu só tento fazer o certo? Talvez a resposta esteja no que Deus está preparando em você. A perseguição que te aflige hoje pode ser o cenário que Deus escolheu para revelar sua fidelidade. Se você chegou até aqui, comente: não temerei, pois Deus é comigo. Isso mostra que você está firme, mesmo em meio à dor. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Você não faz ideia de quantas vidas podem ser tocadas apenas com um compartilhamento. Davi aprendeu que ser ungido não é o mesmo que ser exaltado no tempo dos homens. É possível carregar uma promessa divina e, ao mesmo tempo, ser rejeitado por aqueles ao redor. A espera de Davi não foi uma punição, mas uma preparação. E esse é o ponto onde muitos desistem, no intervalo entre o que Deus falou e o que os olhos ainda não veem. Mas escute com atenção. O que você está enfrentando hoje não é um sinal de abandono, é um sinal de construção. Deus está forjando em você um caráter inabalável, não para que você sobreviva à perseguição, mas para que você governe com sabedoria quando o tempo da honra chegar. Você não precisa provar nada a ninguém. Davi não enviou mensagens a Saul, não se defendeu diante do povo, não tentou justificar sua inocência. Ele deixou que o tempo falasse e, quando a promessa se cumpriu, não houve dúvidas. O trono veio e, com ele,
o reconhecimento do céu e da terra. Talvez você esteja tentando provar que é capaz, tentando mostrar que não errou, tentando se justificar diante de pessoas que escolheram te odiar. Mas hoje Deus te diz: fique em silêncio e confie. Eu estou cuidando de tudo. A perseguição tem um limite. E ela não termina quando o perseguidor desiste. Ela termina quando o propósito de Deus se cumpre em você. O sofrimento que parece durar para sempre tem, sim, um fim. Mas a glória que virá será eterna. Em todo o tempo, Davi manteve sua consciência limpa. Ele teve oportunidades de revidar, de ferir, de se vingar. Mas ele escolheu obedecer. Ele disse: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Isso não era covardia, era temor. Era uma reverência que poucos têm. Quantas vezes você já quis revidar, responder, ferir com a mesma intensidade que foi ferido? Mas o Espírito Santo te segurou. Isso não foi fraqueza, foi força, foi domínio próprio. E esse fruto do Espírito tem um peso eterno. O tempo da perseguição é o tempo onde você mais cresce, mesmo sem perceber. Cada noite mal dormida, cada lágrima escondida, cada injustiça silenciosamente suportada está gerando algo eterno em você. Como diz 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você pode não entender tudo agora, mas a fé não depende de entender, depende de crer. Davi não entendeu por que Saul o odiava tanto, mas ele continuou crendo. E é isso que você precisa hoje. Continuar crendo, mesmo sem compreender. Não deixe que a perseguição roube a sua adoração. Davi compôs salmos no meio da fuga. Ele adorava mesmo sem palácio, sem coroa, sem estabilidade, porque sua fé não estava nas circunstâncias, mas no Deus que o havia escolhido. Você pode perder status, amigos, posições, conforto, mas não perca sua fé. Não negocie sua essência para se encaixar onde Deus já te tirou. Não se rebaixe para tentar agradar quem se incomoda com a luz que Deus colocou em você. Há um tempo onde o céu se silencia, onde as promessas parecem distantes, onde a solidão se torna companheira. Mas mesmo nesse lugar, Deus está operando. Ele vê cada injustiça, Ele ouve cada oração, Ele registra cada lágrima. Você não está esquecido, você não está sozinho, você não foi abandonado. A perseguição não define quem você é, revela quem você está se tornando. E se você se manter fiel, o mesmo Deus que te ungiu em segredo vai te exaltar em público. Davi reinou porque foi forjado. Ele não assumiu o trono por força, nem por manipulação. Ele foi elevado por Deus. E isso é o que acontece com todo aquele que permanece firme. A exaltação que vem do alto não pode ser impedida por nenhum Saul. Não importa quantas lanças jogarem contra você. Se Deus está contigo, nenhuma delas vai te atingir. Como está em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Essa promessa é viva, é para hoje, é para você. Mantenha sua integridade, continue servindo, continue obedecendo, continue crendo, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Deus não mente, Ele não muda, Ele não falha, e Ele já está preparando o cenário da tua vitória. Se o deserto parece longo, saiba que o propósito é grande. Se o silêncio parece cruel, saiba que o anúncio será glorioso. O que Deus vai fazer na sua vida será tão grande que até quem tentou te destruir vai reconhecer foi a mão de Deus. E nesse dia você não vai precisar se vingar. Vai apenas erguer as mãos e dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118:23. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus é meu refúgio. Isso vai abençoar outras vidas e mostrar que você segue firme, mesmo debaixo de pressão. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal.
Deixe seu like, compartilhe com alguém que está se sentindo injustiçado e comente sua experiência. Há milhares de pessoas precisando dessa palavra e tem mais vídeos poderosos aqui na tela final que vão fortalecer a sua fé. Assista e permita que Deus continue ministrando ao seu coração. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.